Hoje, dia 25 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Escritor, profissão de nomes consagrados como Machado de Assis e Paulo Coelho. A data é comemorada desde 1960, quando foi instituída pela UB, União Brasileira de Escritores, em referência à realização do primeiro Festival do Escritor Brasileiro. Para comemorar esta data, listei alguns dos principais escritores brasileiros de todos os tempos. Fique aqui e conheça quais são estes escritores. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você está chegando agora, se inscreva, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Comemorando o Dia do Escritor, vou citar alguns dos principais escritores brasileiros de todos os tempos. Machado de Assis é referência da literatura brasileira. A literatura brasileira é invariavelmente ligada a Joaquim Maria Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro em 1839 e responsável por fundar a Academia Brasileira de Letras. Suas principais obras foram as realistas Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Morreu em 1908, aos 69 anos de idade. Carlos Drummond de Andrade. Mineiro de Itabira, Carlos Drummond de Andrade foi um dos principais poetas da literatura brasileira. Sua principal obra é A Rosa do Povo, publicada em 1945, que reúne 55 poesias que retratam o cenário angustiante da época no Brasil e no mundo. Nascido em 1902, morreu em agosto de 1987, aos 85 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Clarice Lispector, jornalista e escritora, foi uma das principais autoras da literatura brasileira, apesar de ter nascido na Ucrânia em 1920. Clarice Lispector veio para o Brasil com os pais aos 2 anos de idade e sempre insistiu em reforçar a sua brasilidade. Seus principais livros foram A Hora da Estrela, A Paixão segundo GH e Laços de Família. Clarice faleceu no Rio de Janeiro em dezembro de 1977, um dia antes de completar 57 anos de idade. Ariano Suassuna. Suas principais obras foram O Alto da Compadecida e A Pedra do Reino. Nascido na Paraíba em 1927, o escritor e dramaturgo faleceu em julho de 2014, aos 87 anos, no Recife. Ariano Suassuna foi eleito em 1989 para ocupar a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras. Uma das principais obras de Ariano foi O Alto da Compadecida. Érico Veríssimo. O escritor e tradutor, nascido na gaúcha Cruz Alta, em 1905, viu o romance Olhai os Lírios do Campo ganhar repercussão nacional e internacional em 1938. Mas foi com a saga O Tempo e o Vento, dividida em O Continente, O Retrato e O Arquipélago, que Érico Veríssimo obteve reconhecimento inquestionável em uma das obras mais importantes do Rio Grande do Sul e da própria literatura brasileira. Faleceu em 1975, aos 69 anos de idade.
Luiz Fernando Veríssimo, filho de Érico Veríssimo, o também gaúcho Luiz Fernando Veríssimo é um dos principais escritores contemporâneos do Brasil. Sua obra contempla textos, crônicas, contos, novelas e romances. Veríssimo nasceu em 1936 e criou personagens como Ed Morte, o analista de Bagé e a velhinha de Taubaté, além das famosas coletâneas de crônicas e contos, comédias da vida privada e comédias para se ler na escola e as mentiras que os homens contam. Com mais de 60 livros publicados e uma carreira que inclui cartoons, roteiros para a dramaturgia e até pontas na música, Luiz Fernando Veríssimo é um dos mais renomados escritores de sua geração no Brasil. Graciliano Ramos, alagoano de Quebrangulo, nascido em 1895, chegou até a ser prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, antes de lançar suas principais obras literárias. Como escritor, suas principais obras foram São Bernardo e Vidas Secas, além de Memórias do Cárcere, publicado póstumamente em 1953, mesmo ano de sua morte. Guimarães Rosa, médico, diplomata e um dos principais escritores de todos os tempos da literatura brasileira. A leitura de João Guimarães Rosa não é fácil, mas é cativante. O autor, bastante erudito, inovou na linguagem que utilizou em suas obras, condensou e inventou palavras e escreveu livros importantíssimos, como Sagarana, Grande Sertão Veredas e Primeiras Histórias. Nasceu em Cordesburgo, em Minas Gerais, em 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 1967, com 59 anos de idade. Jorge Amado. O baiano de Itabuna é um dos escritores brasileiros mais reconhecidos em todo o mundo. Jorge Amado, que nasceu em agosto de 1912 e faleceu em 2001, aos 88 anos de idade, teve livros traduzidos para 49 idiomas e recebeu diversos prêmios internacionais. Seus principais romances foram Dona Flor e seus dois maridos, Capitães de Areia, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, dentre muitos outros. Paulo Coelho. Muita gente torce o nariz, mas é inegável o sucesso dos livros de Paulo Coelho, lidos no mundo inteiro. Ele é o escritor de língua portuguesa mais vendido do planeta, com mais de 200 milhões de cópias comercializadas. Sua principal obra é O Alquimista, traduzido para 80 idiomas. Paulo Coelho é o escritor de língua portuguesa mais vendido mundialmente. Manuel Bandeira. Um dos principais poetas que o Brasil já teve, Manuel Bandeira tinha versos simples e diretos, que diziam pouco e significavam muito. O pernambucano de Recife, nascido em 1886, foi também um dos principais nomes da Semana da Arte Moderna de 1922. Bandeira, que sempre demonstrou em suas obras a melancolia por ser tuberculoso e poder morrer jovem, morreu somente em 1968, com 82 anos de idade. Monteiro Lobato. Um dos maiores nomes da literatura infantil de todos os tempos, Monteiro Lobato foi inovador num período em que pouco ou quase nada se produzia para crianças na América Latina. Escritor, jornalista, editor, Monteiro Lobato viveu uma vida dedicada à literatura
e procurou, sempre que pôde, exaltar a cultura nacional. Dono de uma opinião forte, em algumas circunstâncias se meteu em uma série de polêmicas. Nascido em 1882, faleceu em 1948, sem ver o sucesso do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mário de Andrade, poeta e romancista, nascido em São Paulo no ano de 1893, Mário de Andrade também foi um dos principais nomes da literatura modernista brasileira e da Semana da Arte Moderna de 1922. Suas principais obras foram Macunaíma e Pauliceia Desvairada. Vinícius de Moraes. Por último, mas não menos importante, Vinícius de Moraes. Foi poeta e compositor, porque a música também é uma poesia cantada. Carioca, nascido em 1913, o poeta lírico batizado Marcos Vinícius de Moraes assinou versos emblemáticos da cultura brasileira, como, por exemplo, as canções Garota de Ipanema, Eu Sei Que Vou Te Amar e Chega de Saudade, todas com o seu amigo Tom Jobim. Sem falar, é claro, no soneto da fidelidade. Afinal, quem nunca ouviu os versos sobre o amor, que são imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure? É claro que temos outros grandes escritores nacionais. Cecília Meirelles, José de Alencar, a nossa Cora Coralina, José Saramago, Euclides da Cunha, Hilda Hilst e muitos outros. Mas listei apenas alguns dos principais escritores brasileiros de todos os tempos, exatamente para você conhecer e ler a obra de cada um deles, ou reler, caso já os conheça. Afinal, livro bom nunca é demais. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.